Não? Aula sobre a Parashat Shavua, a Parashá muito importante dessa semana, é a Parashá do Itró, tá certo? O Itró, o sogro de Moshe Rabbeinu, ele depois que houve todos os milagres que aconteceram, ele vai para o deserto se juntar, se reunir com o povo judeu, com o genro dele, o Moshe, e ele é muito honrado ali. Mas uma coisa interessante nessa paraxá é que tem os 10 mandamentos. Quer dizer, uma paraxá muito importante que fala sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ficar um pouquinho mais sobre o primeiro mandamento que fala na paraxá, que é Anochi Hashem Elokecha. Eu sou eterno teu Deus. Certo? Ele fala que nós temos que acreditar em Hashem. O segundo mandamento fala que não pode ter outros deuses. Esses são os 2 mandamentos, inclusive 2 mandamentos que foi ouvido no Monte Sinai, que eles ouviram do próprio Hashem, apesar de ser uma coisa assim muito grande para seres humanos poderem ter uma revelação divina como essa. Enfim, foi isso que aconteceu. E vamos então, como falei, vamos ver sobre esse primeiro mandamento de acreditar em Hashem. Nós temos que confiar e ter fé em Hashem. Nós já começamos a falar um pouquinho da semana passada, né, para quem quiser, quem não viu, pode ver a paraxá da semana passada, que nós falamos, né, sobre bitachon, que nós temos que ter a confiança em Hashem, a fé em Hashem. Nós falamos, mas verdade e é isso que nós queremos entender, como realmente confiar em Hashem, tá? Por quê? Porque eu estou trazendo essa pergunta. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque na verdade, se nós pararmos para pensar, nós temos duas forças dentro de nós que muitas vezes são contraditórias. Nós temos a força do pensamento, o nosso intelecto, tá certo? E nós temos a força do sentimento. Está no coração, o que nós sentimos de verdade, tá certo? Então é bonito falar, confia em Hashem e tudo vai dar certo, mas quando aperta, né? Na hora, você sempre confia em Hashem, não é que você deixou de confiar em Hashem na hora do aperto, mas o coração, o sentimento, ele demonstra outra coisa. Me lembro quando eu perdi um dos meus trabalhos, um trabalho muito importante que eu tinha, tá bom? Eu sempre falei, né, sobre confiança em Hashem, ter fé, Hashem sempre vai ajudar e etc. Mas na prática fiquei preocupado, como que eu vou sustentar a minha família, né? Então, minha esposa, ela que chegou e falou, não se preocupa, Hashem vai continuar ajudando, né? Mas eu também pensei assim, não, Hashem vai me ajudar, mas no sentimento, eu fiquei preocupado, né? Então, é muito difícil, como que eu faço para que realmente a minha confiança em Hashem seja completa, né? Então, como que faz essa fusão, né, entre sentimento e intelecto, tá? Eu estou falando isso de novo porque semana passada nós já falamos muito sobre isso, sobre confiar em Hashem, só que, né, como que eu faço isso? Eu senti essa confiança.
Tem uma história na Gemara, no Talmud, que fala a história de Abaye, que eu vou ler aqui para vocês a linguagem, tá assim, Abaye chama leoto Adam, Abaye, ele escutou uma pessoa, um homem, chamar leota Isha, que falou para uma mulher, Nagdim venetze baboker laderech, vamos sair de manhã, vamos andar. Ele entendeu, né, que não eram um casal, quer dizer, eles não eram casados, tá? E eles, provavelmente, por causa do meio do caminho, naquela época era perigoso, e eles tinham que ir praticamente para o mesmo lugar, então eles decidiram, vamos viajar juntos. E aí Abaye falou, Amar Abaye lecha harehem, Abaye falou, vamos atrás deles. Viafrishotamei-sur, para quê? Porque um homem e uma mulher juntos, não são casados, o que pode acontecer? Então vamos atrás, eu vou atrás para ver o que vai acontecer e eu vou ajudar eles caso eles queiram partir para alguma coisa que é proibido. Alach acharehem shalosh parsot. Ele foi atrás deles um bom caminho. Vekasher nifredu, e chegou lá no meio do caminho, cada um tinha que ir para um lado da estrada, né? Que eles foram acompanhando até um caminho que depois eles se dividiram, né? E eles se dividiram. Falou, olha, ainda nós temos muito que andar. Estava agradável a companhia, tá? Mas agora chegou o fim, e se despediram um do outro, cada um foi para um caminho. Amar Abaye, quando viu isso, ele falou, o que o Abaye ele falou? Ele falou, será que eu conseguiria passar por esse teste? O Abaye ficou pensando, porque tanto que ele foi atrás deles, porque ele achou que iria acontecer alguma coisa. Quer dizer, ele teve o sentimento, né, que poderia acontecer isso com ele. Então, ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal. E está escrito que eles que ele ficou, ele foi até a casa dele, mas não quis entrar. Ele não quis entrar. Ele ficou muito mal e ele não quis entrar em casa. Ele ficou tão chateado com a alma dele que está tão baixa em relação a essas duas pessoas. Só para entender, Abaye, Rava e Abaye, eles têm discussões quilométricas no Talmud. Um grande sábio, né, Abaye, e ele falou assim, eles estão melhores do que eu. Avar Otozaken, passou um senhor, na verdade falam que era o Elial Anavi, o profeta Elial, Ve'amari falou, Kola gadol mechavero yitzro gadol remedo. Quanto mais a pessoa é mais elevada, mais o Yetzer, o instinto, o lado negativo, ataca. Quer dizer, quanto mais a pessoa ela tem um nível elevado, mais o Yetzer Hará, o instinto, ele ataca essa pessoa. Então, deixou ele mais tranquilo. A pergunta que tem aqui do Admor Talna, ele fala, por que Abaye não entrou em casa? Ele deixou a porta trancada e não quis entrar em casa. Toda a história dá para entender, mas por que? A única coisa que ele fixou aqui, esse Admor, o Admor Mitalna, por que ele não entrou? Ele responde porque Abaye sentiu, ele sentiu que ele próprio estava, ele fala muito sobre o assunto, tá certo? Ele fala muita Torá, só que o sentimento dele estava fechado.
A casa dele estava fechada, bonito pensamento, mas o sentimento não é assim. Tá certo? Então, isso nós estamos falando, a Gemara atrás, nós estamos vendo aqui que o Talmud, apesar de trazer de grandes pessoas elevadas, grandes sábios que tem na história, tem também coisas, são seres humanos. E a Gemara traz para nós aprendermos alguma coisa. Tá? Tem uma outra história com Rabbi Yochanan Miyashvitz, que uma vez veio um líder de outra religião, chegou para ele e perguntou exatamente isso. O que é mais forte na pessoa? É o intelecto ou é o sentimento? O sentimento natural que a pessoa tem? O dom que a pessoa tem? O que é mais forte? E o Rabbi Yochanan, ele falou, olha, o sentimento. O sentimento é muito mais forte do que o intelecto. Verdade que o intelecto deveria... nós fomos criados, seres humanos, nós fomos criados com a diferença de outros seres, nós fomos criados com o intelecto, mas ainda o sentimento toma conta da pessoa. E isso que ele respondeu. E aí esse líder religioso de outra religião falou, eu não concordo com você, o intelecto que é maior do que o sentimento dá para controlar. E eu vou provar isso. Daqui um mês, eu quero que nós vamos fazer aqui uma disputa e eu vou provar que o intelecto é maior. Tá bom. Rebbe Hanan Yashvitz, ele esqueceu disso, foi uma conversa alheia que para ele passou e ele foi para as coisas importantes, estudar a Torá e etc. Mas esse líder religioso, ele se preparou, depois de um mês, o Rebbe Yochanan, ele é chamado para esse debate, e ele tinha esquecido totalmente, e ele falou, e agora, como que eu vou provar? Nem me preparei, e ele pega... ele tinha uma caixinha de tabaco, um negócio para cheirar, dar um cheiro bom. E justo nessa caixinha, quando ele fecha para levar com ele, entra um rato. E ele não percebeu. Ele coloca no bolso e ele vai para esse debate. Chega lá, várias pessoas importantes se reuniram nesse debate e, de repente, o líder religioso, ele levanta, ele fala, eu vou provar como o intelecto é principal. De repente, ele dá lá um assobio, ele toca lá um apito, de repente sai um gato de pé não de quatro, segurando uma bandeja de garçom, e ele vai andando até onde estava sendo feito a disputa, num lugar, num palco, e lá ele está servindo o vinho. Todo mundo, uau! Imagina fazer um gato pensar e fazer isso. Todo mundo elogiando. De repente, o Yochanan Ashbitz, ele tira a caixinha de tabaco dele. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ele tira, ele abre, e o que sai da caixinha? O rato. A hora que sai o rato, o gato sai correndo atrás do rato e derruba tudo e faz uma bagunça inteira no local. De novo, nós vemos aqui que é o sentimento que toma conta de nós. Por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, o cigarro é prejudicial. E todo mundo que fuma sabe que é prejudicial. E mesmo assim, continua fumando. Quer dizer, o intelecto sabe que está fazendo uma coisa que não é saudável, mas continua. Sabemos, não sei, de comidas que não fazem bem, açúcar e etc. Mas mesmo assim, continuamos comendo e etc. Então, precisamos entender aqui como dominar isso, como dominar os nossos sentimentos.
Por isso que nós estamos trazendo aqui o primeiro mandamento que está dos 10 mandamentos, que está na nossa paraxá, que é Anochi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus. Tem que acreditar em Hashem. E o Rambam, Maimônides, ele fala logo no começo do livro dele, tanto no Sefer HaMitzvot, no livro das Mitzvot, ele também fala sobre isso, mas também no Yad HaChazaká, no livro importante de Alachot dele. Primeiro Alachá, ele fala, precisa conhecer, precisa saber Hashem. Tá? Em outro lugar, ele fala que é uma mitzvah, no Sefer HaMitzvot, ele fala uma mitzvah, acreditar, confiar, ter fé em Hashem. Ainda continua picotado, Júlio? O som? Agora eu estou falando, está picotado ainda o som? Agora não. Agora não, tá bom. Eu sei, quando picota ele fala que a minha internet está ruim. Aí eu dou uma paradinha, aí depois eu continuo, tá bom? Qualquer coisa me parem aí. Onde paramos? Maimônides? Vocês ouviram até aqui, Maimônides? Rambam? Então, o que o Rambam fala? Ele fala que tem que conhecer Hashem, ele fala que tem que ter fé em Hashem. Pergunta que nós temos aqui, tudo isso se tira da onde que está escrito? O primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus, vocês têm que confiar em mim. E aqui vem a pergunta, como pode mandar uma coisa dessa? Como que Hashem, pelo que o Rambam está explicando, como que Hashem pode dar uma mitzvah, olha, uma ordem, acreditem em mim. Como assim? Não dá para, é um sentimento, ou eu acredito ou não acredito. E acabou. E depois disso, se eu acreditar, aí sim eu vou querer fazer as mitzvot. Tem toda a razão. Mas então, depois que eu fiz tudo, aí sim, depois que eu acreditei em Hashem, aí sim eu posso cumprir as mitzvot. Mas antes disso, eu preciso acreditar nele. Como que ele vai... Não dá para dar uma ordem, acredita em mim. Eu vou precisar ser provado. E, inclusive, isso que eu estou falando, tem várias discussões que tem Rav Hasdai, que ele é um dos primeiros também que ordena as mitzvot, nós temos 613 mitzvot, tá certo? E tem uma discussão entre os sábios, em algumas mitzvot, se é considerado uma mitzvah de Hashem ou não. Tá certo? De onde que nós sabemos que tem 613 mitzvot? Que está escrito Torá Tzivala no Moshe, que a Torá nos ordenou Moshe, tá certo? E Torá, a Gimátria, a numerologia da palavra Torá é 611, tá bom? E fora, então são 611 mitzvot, e nós temos 611 mitzvot que Moshe passou para nós, Hashem falou para ele, Moshe passou para nós, e nós temos 2 que Hashem falou diretamente conosco, que são essas primeiras 2 dos 10 mandamentos, que é eu acreditar em Hashem e não ter outros deuses. Mas o Rabbi Hasdai, então tem uma discussão ali, quais são essas 613 mitzvot? Rabbi Hasdai, ele fala que a mitzvah de ter fé em Hashem não é mitzvah. Não é mitzvah. Assim que ele fala. Tá certo? Então, se não é mitzvah, se não é uma mitzvah, tá certo? Então, aí tudo bem. Fé, eu vou ter que, talvez, construir. E assim vai. Foi feita uma pesquisa, Datafolha fez a pesquisa. Quantas pessoas... uma porcentagem, né, de pessoas que acreditam em Deus, tá? Não vamos entrar aqui nas religiões de cada um, mas que acreditam em Deus. A pesquisa deu 97% que acredita em Deus, tá bom? Nessa pesquisa, 81% dos pesquisados
não tinham religião. Tá? Olha aqui que engraçado. Eles não são religiosos, mas acreditam em Deus. Certo? E, talvez pensando como que, né, acontece isso. Então, por que é importante a fé nas pessoas? Porque a fé é uma forma mais fácil do ser humano poder viver. Tá? Ele tendo fé em algo. Tendo fé, ele consegue fazer uma comunidade, tá certo? Ele consegue as suas dificuldades, ele consegue ultrapassar com mais facilidade e assim por diante. Mas, pelo judaísmo, nós vemos que a nossa fé tem um preço. Não é uma coisa simples. E nós não abandonamos a nossa fé, mesmo que tenha um preço. Nós sabemos das perseguições que nós sofremos e etc. E sabemos que também não é fácil. Preciso fechar um negócio no Shabat? Não posso. Porque Hashem falou para descansar no Shabat. Eu preciso gastar dinheiro em Sukkot para comprar as 4 espécies, preciso comprar um tefilim, mezuzá, e assim por diante. Nós sabemos que, olha, não é fácil ter essa fé por Hashem. Tá? Inclusive tem uma história com Elie Wiesel, que quando ele tinha 15 anos, ele estava sofrendo, né, na mão dos nazistas. Ele viu a família dele inteira lá sendo dizimada. Vieram 3 rabinos e falaram: nós vamos julgar Hashem. Eles foram até um local, e o Elie Wiesel, ele era como testemunha, e eles lá começaram a falar como que Hashem permite uma coisa dessa, e eles decretaram que Hashem ele deve parar com essa perseguição com o povo. Isso não se faz. Qualquer coisa que esse povo pode ter feito contra Hashem, mas Hashem não tem o direito de fazer isso. E eles estavam assim, bem firmes. Acabaram o julgamento, eles falaram: tá de noite, precisamos rezar, Vitor. Precisamos rezar para Hashem. Chegou a nossa... Quer dizer, eles estavam ali falando contra Hashem e dando um julgamento e tentando fazer de tudo para Hashem parar com o que ele estava fazendo, mas acabou. Olha como que é a fé deles. Precisamos rezar, Vitor. Chegou a hora, precisamos rezar, Vitor. É esse a nossa briga. E é isso que um judeu ele acredita em Hashem. Sabem por quê? Porque Hashem está dentro dele. Nós temos uma neshama, uma alma, que é um pedaço de Hashem. Ele está dentro de nós, está enraizado. Hashem, ele nos quer. Nós queremos ele, ele nos quer também. Como está escrito na criação do mundo, toda a criação foi criada com a fala. Deus falou e as coisas aconteceram. A única coisa que mudou a linguagem, porque Hashem ele não falou de verdade, porque é uma criação a fala. Ele fez alguma coisa, mas para nós entendermos, ele falou. Quando muda a linguagem, na alma nossa. O que está escrito em Adam Arishon? O primeiro homem está falando, Vaipach beapav. Ele assoprou nas suas narinas. Mudou aqui a linguagem. Tá? Na criação, ele usou primeiro falar, e na alma, ele assoprou. E o Tânia, o Admor Azaken, ele traz no Tânia que por que mudou? Porque assoprar é uma coisa que vem mais do íntimo. Tá? Falar é uma coisa que, vou dar aqui o shiur, a aula inteira falando à vontade, tá certo? E eu vou cansar uma hora, mas eu vou conseguir mais tempo falar. Agora, assoprar, sempre trago o exemplo, né? Assoprar a bexiga para aniversário, chega uma hora que você precisa descansar, porque já não aguenta mais, você não consegue mais a respiração. Então, tem que saber aqui que nós temos uma ponta, uma faísca divina dentro de nós. Na verdade, isso já está enraizado a fé em Hashem.
em nós. Mesmo a pessoa mais afastada do judaísmo, que fala que não acredita, é como teve, é sério isso, como teve uma pessoa uma vez fez uma pergunta para o Rabino, olha, Rabino, eu não acredito em Hashem, mas já que eu sou um ateu, será que eu preciso ser enterrado num cemitério judaico? Aí o Rabino responde para ele e fala, olha, se você fosse um ateu, você não estaria importando com esses detalhes depois da morte. Então, eu vejo que você não é um ateu de verdade. Então, na verdade, então nós vemos aqui, é isso, a divindade está dentro de nós. Tá? Mas, então, é isso que o Rambam, isso, nós só temos 10 minutos, eu espero poder terminar. Por isso que o Rambam, ele fala que é uma mitzvah, na verdade, e outros discutem que não é uma mitzvah, isso já está dentro de nós, Hashem não precisa ordenar, já está dentro de nós. Tem uma história muito interessante de uma pessoa que estava no terminal, esperando o avião dele, e uma pessoa religiosa, ele estava levando a comida dele, um pacote de bolacha, uma coisa assim, e ele, de repente, ele viu que o jovem que estava sentado do lado dele pegou a bolacha dele. E começou a comer à vontade e tal, e ele começou a ficar furioso, falou, que pessoa mais insensível, se talvez tivesse pedido, mas colocou a mão na minha bolsa, tirou a bolacha, que coisa é essa? E ele ficou muito... E ainda, e ele ficou olhando para esse jovem viu que ele estava olhando e falou, está servido? Aí ele pensou, mais ainda, né? Que pessoa é essa? E ele ficou muito furioso, e aí já chamaram o avião dele, ele subiu no avião, tal, o avião decolou lá em cima, quando estava lá em cima, ele foi pegar a bagagem dele, ele foi pegar um livro para estudar, de repente ele tira, tá o pacote dele de bolacha fechado, inteirinho. E aí ele falou, como que eu fui pensar, uma pessoa boa, ele até me ofereceu e ainda pensei nisso, tal. Olha como mudou aqui essa história, mudou o sentimento dele. Primeiro ele estava com um sentimento, como que ele pode ser assim? E depois, quando ele viu uma verdade, ele mudou totalmente o sentimento. Aqui nós vemos que o coração, os nossos sentimentos, eles são criados por um intelecto, na verdade. Isso que é o ponto. Tá? Algum conhecimento que eu tenho, algo que eu penso, é isso que cria o meu sentimento, tá certo? Então, e o sentimento não é uma coisa espontânea, não. Eu preciso ser aprendido para poder sentir as coisas. Eu preciso aprender para sentir as coisas. Então, e é isso que nós precisamos entender. Tá? Porque se eu tenho sentimentos de raiva, sentimentos, fico nervoso, sentimento de pensar mal dos outros, etc., eu estou criando tudo isso. Mas se eu tenho um controle sobre isso, quer dizer, se eu pensar em coisas boas durante o dia inteiro, o meu sentimento vai ser outro. Por tudo que eu ver, mesmo que eu achar que está errado, eu vou sentir, na verdade, que, olha, não é bem assim e tal. Então, é o intelecto que cria o sentimento. E isso que está escrito no Rambam. O Rambam, ele não fala que tem que acreditar em Hashem, ele fala conhecer Hashem. É isso que ele fala, conhecer. Ele usa a palavra ladat, conhecer Hashem. Igual que Adam e Havá, o Adão e Eva, quando eles tiveram quando eles se uniram para ter um filho, está escrito, Adam yada et Havá, o homem conheceu a Havá, a Eva. O Adão conheceu a Eva. Ele usa, a Torá usa a linguagem de conhecimento. Eles se juntaram, depois ela ficou grávida e teve um filho. Quer dizer, uma união. Conhecer quer dizer se unir de uma forma muito grande, profunda. E tá bom, muito bonito tudo que nós falamos até agora, mas como fazemos isso na prática? Tem duas formas, através de mantra, isso o Júlio e a Nádia vão gostar, através de mantra e meditação. Nós temos que ter um mantra. O que é mantra? É algo que nós falamos e isso vai internalizando
cada vez mais. Qual é o mantra judaico? Todo dia, quando nós acordamos, uma nova alma, nós falamos Modeh ani lefanecha. Eu agradeço a você, Hashem, Melech, você é o rei. Sheechezarta binishmati. Olha, aqui que você me fez uma bondade. Você devolveu a minha alma. Bechemlar abai munatech. Eu tenho muita fé em você, Hashem, e você tem fé em mim também. Se eu pensar, e assim também, muitas tefilot e teilim que nós falamos durante o dia inteiro, nós estamos o quê? Internalizando Hashem dentro de nós. Tá? Então, várias coisas que nós estamos falando durante o dia, isso traz traz com que os nossos sentimentos mudem e nossa fé em Hashem se fortifique. E a segunda coisa, meditação. Como que eu medito? Torata Hassidut, Hassidut Chabad, fala muito sobre isso. Meditação, o que que é? É eu entender, conhecer, eu estudar sobre Hashem, sobre a alma. E antes da reza até, parar e pensar, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Quem é Hashem? Os mundos, nós sabemos dos mundos espirituais, e que Hashem está acima de tudo isso, e como que ele criou o mundo. Quando eu medito sobre Hashem, em relação a Hashem, eu posso meditar também na natureza. Falar, puxa, olha como que Hashem criou tudo isso. Depois ir subindo de nível. Hashem criou mundos espirituais. Depois subo de nível, mais ainda, que Hashem está acima de tudo isso. Eu meditar sobre isso, e eu estou aqui só resumindo a meditação. Tem muita coisa para meditar. Isso também traz para a pessoa, traz um sentimento de ligação com Hashem. E isso que é a fé que nós devemos trabalhar, certo? Então, acho que nós temos que tomar essa decisão, falar Modeh ani, entender o que nós estamos falando todo dia, esse mantra, e também meditar todo dia na grandeza de Hashem, mesmo que for alguns minutos, principalmente no começo do dia. Então, isso vai trazer com que nós tenhamos uma verdadeira fé e que essa fé vai nos trazer coisas boas, como nós já falamos na semana passada, que através que eu tenho confiança em Hashem, realmente Hashem nos dá muitas brachot e coisas boas. É isso, alguma dúvida? Tenho. Que no começo você tinha falado que o sentimento era mais forte que o pensamento, e depois que o pensamento modifica o sentimento, né? Então, acho que é mais ou menos são as duas coisas, né? Uma coisa junto com a outra. Não dá para dizer que um é mais que o outro, né? Talvez. Não. O que acontece, o que nos domina mais são os nossos sentimentos. Tá me ouvindo? Júlio? Júlio, tá ouvindo? Sim, tá cortando, tá picotando. E agora? Estou ouvindo, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Dá para me ouvir agora bem? Oi. Tá me ouvindo bem agora, Júlio? Está picotando. Um minutinho, sim, a internet tá me ouvindo? Um pouco ruim. Eu estou te ouvindo. Vamos lá, se picotar de novo, me avise. Tá bem agora? Tá. Uhum. Ótimo. Então, o que ele falou antes, que nós falamos antes, que o sentimento é o que toma conta da pessoa, tá? É natureza. Hashem criou nós assim, nós temos o sentimento e nós vamos atrás, ele é muito forte para nós. O que nós chegamos no final, que esse sentimento forte, ele é criado com o nosso intelecto durante o dia inteiro. Então, eu gosto de alguma comida, eu não consigo parar de comer, tá certo? Então, o que nós sim devemos fazer é criar, esse que é o ponto, criar o nosso intelecto para dominar o nosso sentimento, tá? Porque normalmente eu estou indo atrás das coisas do mundo, tá? Eu vou atrás das coisas gostosas do mundo, e isso, obviamente, o que acontece é que quando eu
por eu ser humano, eu me ligo mais com as coisas mundanas. E aí eu vejo algo, eu não fico pensando é bom, é ruim, mesmo que às vezes eu pense, mas eu quero aquilo e acabou, e eu vou atrás do meu sentimento. Tá? Então, já que nós vamos atrás do sentimento, então, o nosso, e ele é criado pelo pensamento, que você falou bem, então o nosso pensamento tem que ser treinado para divindade, para que tenha esse nosso sentimento seja mais refinado. Ok? Por quê? Porque os nossos sentimentos é que levam nós para tudo que é lugar. Entendeu? Quer dizer, ele é criado pelo intelecto, mas os nossos sentimentos que nos levam. Isso que ele falou que é mais forte. Então, se eu crio, através do meu intelecto, um sentimento divino,